Olá, olá, tudo bem? Uma pergunta que talvez você possa estar fazendo seria por quê? Por que devemos reduzir as frações a um mesmo denominador para somá-las ou subtraí-las? A resposta disso está em processos de contagem. Para responder essa pergunta, presta atenção nesses exemplos que eu vou dar para vocês. Se eu tiver 2 bananas e eu somar com 3 bananas, bem, posso falar que isso aí vai resultar em 5 bananas. Por que você pode somar 2 mais 3? Gente, você pode falar que 2 mais 3 dá 5, porque você está somando objetos com a mesma unidade de medida. 2 bananas mais 3 bananas, você pode falar que vai dar 5. 5 o quê? 5 bananas. Bem, agora se eu pedir para vocês somarem 2 bananas mais 2 abacaxis. Bom, você não consegue somar isso então, porque são objetos com unidade de medida diferente. 2 bananas mais 2 abacaxis vai dar 2 bananas mais 2 abacaxis. Agora, será que eu consigo reduzir eles à mesma unidade de medida? Se você considerar então que você está somando 2 bananas mais 2 abacaxis, eu perguntar quantas frutas tem aí? Agora você pode somar. Você pode falar que existem ao todo 4 frutas. No linguajar matemático existem 2 frutas, sendo somadas com 2 frutas, totalizando 2 mais 2, 4. 4 o quê? 4 frutas. Então, bananas e abacaxis podem ser reduzidas à mesma unidade de medida se eu considerar a unidade de medida sendo fruta. Bom, vamos passar agora para exemplos numéricos. Se eu tiver aqui que somar 3 mais 5, eu consigo somar 3 mais 5? Claro que eu consigo. Por quê? Porque estão números na mesma unidade de medida. E que unidade de medida seria essa? Você estaria falando que estaria somando 3 vezes 1. 1 seria a nossa unidade de medida, mais 5 vezes 1, esse 1 representa a nossa unidade de medida. Então, eu posso somar 3 mais 5, dando 8 da mesma unidade de medida. 8 vezes 1 dá 8. Passando agora para um linguajar de fração. Se eu quero somar 3 meios mais 5 meios, posso somar isso? Posso. Por quê? Porque você está somando números com a mesma unidade de medida. Você pode falar que a unidade de medida que você está utilizando é 1 sobre 2, é meio. Existem 3 de alguma coisa, mais 5 da mesma coisa. 3 mais 5 eu posso falar que vai dar 8 da mesma unidade de medida. 8 meios seria o nosso resultado. Bem, e se tiver agora números com unidade de medida diferente? Para ilustrar isso, vamos por exemplo, se eu tiver 2 km mais 500 metros, posso somar esses dois números? Não. Por que não? Porque eu estou somando números com unidades de medidas diferentes. Qual o primeiro processo que eu tenho que fazer? Transformar esses números na mesma unidade de medida. Então, 2 km você pode transformar em metros. 2 km vai dar 2.000 metros. Agora sim, posso somar com 500 metros, falando que tem 2.500. 2.500 o quê? 2.500 metros. Então, para a fração. Se você tiver 2 terços mais 3 meios, a primeira fração está a unidade 1 terço, 2 vezes 1 terço. A segunda fração está a unidade meio, 3 vezes meio. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que reduzir essas frações ao mesmo denominador. Em outras palavras, vou ter que colocar essas frações na mesma unidade de medida. Pegue a primeira fração e multiplique ela por 2 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, encontro a fração 4 sextos, que é equivalente a 2 terços. E agora, a segunda fração, multipliquemos ela por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Fazendo isso, encontramos a fração 9 sextos, que é equivalente a 2 terços. E ambas agora estão sobre um mesmo denominador, e esse denominador é 6. E agora, consigo somar as duas frações? Sim. Por quê? Porque elas estão na mesma unidade de medida. A primeira fração é 4 de 1 sexto e a segunda fração é 9 de 1 sexto. 4 mais 9 pode ser somado, 4 mais 9 eu posso falar que vai dar 13. 13 da mesma unidade de medida, 13 sextos. Então é por isso que você tira o MMC. É por isso que você reduz as frações ao mesmo denominador.
para que elas possam ser somadas com a mesma unidade de medida. Bem, espero que os senhores tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até mais ver.